Embora a democracia como regime político seja recente no Brasil, a história do voto é muito mais antiga. A primeira votação aconteceu em 1532, quando os moradores da vila de São Vicente, atual São Paulo, escolheram os membros do Conselho Municipal na então colônia portuguesa. Foi só em 1932, 400 anos depois, que as mulheres conseguiram o direito de voto, e nem obrigatório era. Mas o que explica essa diferença de tempo? Por que as mulheres demoraram tanto para conseguir um direito tão fundamental? Em termos de acesso à cidadania política, a gente tem na Primeira República uma continuidade em relação ao Império, né? Com exceção, obviamente, que não havia mais, né, escravidão, então não havia restrição formal a, por exemplo, participação dos negros tanto no alistamento quanto a possibilidade deles se candidatarem. Então, a grande restrição formal que ainda havia era a participação feminina, né? Ao longo da história, o papel da mulher na sociedade se restringiu aos cuidados da casa. Acreditava-se que as mulheres deviam obediência aos maridos e ao pai, e por isso votar poderia colocar a manutenção da família em risco. Além disso, já era dito que, pelo fato das mulheres não irem à guerra, não poderiam ter o direito de tomar uma decisão tão complexa. Complexidade essa que era julgada demasiada para o entendimento feminino. Outro argumento utilizado na época, e que persiste em algum grau até hoje, era o de que as mulheres eram emocionalmente instáveis. Diziam que o voto feminino poderia ser facilmente influenciável, e isso colocaria em risco as decisões a serem tomadas. Essas retóricas mentirosas tinham o claro objetivo de manter e perpetuar o patriarcado, sistema social que até hoje diminui o papel da mulher, tanto nas decisões políticas quanto nas relações interpessoais que envolvem ou não o poder. No caso específico da conquista do voto feminino, existe uma questão aí que é quebrar com um padrão socialmente atribuído às mulheres, né? Então, a mulher, quando ela conquista esse direito de votar, a ela é dito, você pode ser mais do que simplesmente mãe, dona de casa. Você pode, né, ter uma participação na vida pública. E isso é revolucionário e mudou e tem mudado, né, o padrão da política, né, no Brasil. Depois do golpe militar, que proclamou a República em 1889, a vida urbana se acelerou e as indústrias se multiplicaram. As mudanças trazidas pelo novo sistema político abriram caminho para a criação de organizações de luta. O Partido Republicano Feminino, PRF, foi fundado em 23 de dezembro de 1910, tendo como sua primeira presidente a feminista baiana Leolinda Daltro. A organização se propunha a promover a cooperação feminina para o progresso do país, combater a exploração relativa ao sexo e reivindicar o direito do voto. E aí você vai ter lá em 1910, por exemplo, antes da chegada de Berta, tal, você tem já um grupo de mulheres muito contundente, muito aguerridas. Nesse caso era liderado pela Leolinda Daltro, que, bom, então se a gente não pode votar, mas a lei eleitoral não falava da proibição de partido pelas mulheres. Aí o que elas vão fazer? Elas vão criar o Partido Feminino Republicano, que é, na verdade, uma estratégia para pautar na sociedade a questão do voto. Em novembro de 1917, o PRF levou dezenas de simpatizantes do sufrágio universal às ruas do centro de Salvador. Daltro lutou para que um senador apresentasse o primeiro projeto de lei, em 1919, em favor do sufrágio feminino. Em 1920, uma das associações mais importantes para a causa foi fundada, e assim surgiu a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher. 2 anos depois, essa associação teve seu nome modificado para Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Essa associação era liderada pela feminista Berta Lutz.
um dos grandes nomes na luta pela equiparação dos direitos de homens e mulheres no Brasil. Essa associação atuava fortemente para a conquista de maiores direitos para as mulheres na sociedade e teve grande atuação na política brasileira. Algumas das principais causas dessa federação eram a inserção da mulher no mercado de trabalho, o direito à educação e a conquista do voto feminino. Já em 1922, a federação realizou um congresso internacional no Rio de Janeiro, com o objetivo de defender o voto feminino. A luta pelo voto feminino não se restringia somente a sufragistas, mas alguns setores da sociedade também participavam dessas reivindicações. Um exemplo disso é o papel dos jornais, que, com o apoio de professoras, contribuiu para as pressões pela igualdade política. Entre lutas, resistências, leis sequer debatidas e muito menos aprovadas, em 1929, Alzira Soriano Teixeira foi eleita como prefeita da cidade de Lages, do Rio Grande do Norte, com mais de 60% dos votos. Ela percebeu brechas na lei, uma vez que, embora mulheres não pudessem votar, não havia nenhum artigo dizendo que não poderiam se candidatar. Um ano depois, surgia a Era Vargas, que instaurou um governo simpatizante das causas feministas. Ainda no governo provisório, em 1932, o Decreto 21.076, finalmente estabelecendo que o eleitor cidadão deveria ser maior de 21 anos, sem distinção de sexo. Porém, embora tenha sido uma grande conquista, os direitos políticos das mulheres ainda eram bem inferiores dos homens. Além do voto feminino ser obrigatório somente para as funcionárias públicas, as mulheres ainda precisavam da autorização dos maridos para votar. Em 1934, ainda na Era Vargas, foi promulgada a primeira Constituição com participação feminina, a da médica Carlota Pereira de Queiroz. Além de ser a primeira mulher a participar de uma Constituinte, também foi a primeira deputada eleita do Brasil. A Constituição de 1934 confirmou o Decreto de 1932, além de reduzir a idade mínima para votar de 21 para 18 anos. Os avanços sociais na busca pela igualdade de gênero vêm se intensificando de lá para cá, uma vez que o papel da mulher na sociedade se equipara cada vez mais ao dos homens. Os avanços das políticas governamentais seguem como importantes bases pela busca pelos direitos políticos, econômicos e sociais. Mas, será que a conquista do voto feminino finalmente equiparou o papel da mulher nas decisões políticas? Será que somente a conquista do voto garantiu essa igualdade de direitos?